A fachada da Academia Real das Artes, que o rei Dom João VI fundou no Rio de Janeiro, foi colocada aqui, num dos topos do Jardim Botânico, depois do edifício ter sido demolido nos anos 30 do século XX. O caráter cenográfico que esta extravagante implantação acrescenta à fachada resulta numa metáfora sobre o que foi a tentativa da coroa portuguesa europeizar o Rio de Janeiro. Na verdade, grande parte dessa tentativa foi suplantada pelas forças em ação neste território tão diferente do da Europa. Teatro, biblioteca pública, escola de belas artes, museu, palácios sumptuosos, hotéis, novas praças, parques e chafarizes, estradas novas, fábricas, tipografias. O impacto da presença da coroa portuguesa no Rio de Janeiro entre 1808 e 1821 foi radical. No desenho da cidade, que se expandiu imensamente com a duplicação do seu número de habitantes, e nos costumes da burguesia local, que passou a imitar os costumes das cortes europeias. Mas por mais europeus que fossem os costumes de uma minoria privilegiada, um aspecto da cidade impedia qualquer confusão com uma capital europeia: o número de escravizados. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Maria Fernanda Bicalho, por uma questão de facilidade, quando falamos neste período histórico da vinda da coroa de Portugal para o Rio de Janeiro, muitas vezes dizemos Dom João VI, mas na verdade Dom João era regente da coroa de Portugal. Dona Maria I foi considerada incapaz de governar por volta de 1792. Desde então, Dom João assumiu o governo de Portugal e do seu Império Ultramarino, inclusive do Brasil. Então, durante esse período, até 1818, quando ele é aclamado rei aqui no Rio de Janeiro, depois da morte de Dona Maria I, que faleceu em 1816, é que ele se torna verdadeiramente rei. Mas até então ele era príncipe regente, mas ele, na prática, reinava. Ele reinava em função da incapacidade de Dona Maria. É muito interessante, porque se por um lado hoje é reconhecida a genialidade ou o brilhantismo desta estratégia completamente inédita à época. Como é que uma monarquia europeia tão antiga se desloca para uma das suas colónias, porque protegeu a integridade da coroa relativamente à época, aos omnipresentes e potentes franceses? De facto, Dom João não podia imaginar que, com esta decisão, abriu ou criou as condições para a independência do Brasil. Não sei se ele criou as possibilidades para a independência do Brasil, mas certamente ele criou a possibilidade de permanência dos Bragança
a Casa de Bragança, no Brasil, muito depois da independência do Brasil. Vamos até à igreja que passou a ser a Capela Real depois da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro? Vamos? Uma das primeiras medidas que Dom João tomou quando chegou ao Rio de Janeiro foi declarar, transformar institucionalmente esta igreja, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Ordem Primeira, na Capela Real. Havia quantas igrejas e mosteiros no Rio de Janeiro à época? Na época da Em chegada... 1808? Na época da chegada da corte, haviam 26 igrejas e 5 conventos. Então porquê esta? É linda, mas porquê esta? Há várias razões. A primeira é a proximidade. Nós estamos junto do Paço, Pois é. dos vice-reis, que vai se tornar o Paço Real. A Sé que o governador havia iniciado na metade do século XVIII, estava ainda em construção. E essa escolha também, no meu ponto de vista, se dá pela igreja em si. A decoração da igreja é o maior espaço rococó que nós temos, tanto a nave como a capela mora, as capelas laterais, são rococós. É o período tardio do Barroco, não é? É o período tardio. E, no caso dessa igreja, é obra do Inácio Ferreira Pinto, um artista mulato, que vai executar a partir de 1785 essa talha. Quando a família real chega, a igreja não estava pronta. Ela ainda vai ter o desenvolvimento dessa talha e vai se tornar, então, Capela Real. E é uma igreja que vai servir muito para o cerimonial da corte. Se a gente pode observar, ela é cheia de tribunas. Essas varandas onde se instalavam os principais da corte. Desde que Dom João chega em 1808, no mesmo ano, logo ao chegar, ele vai tomar uma primeira medida, que é a abertura dos portos do Brasil às ditas nações amigas, né? A principal nação amiga, obviamente, era a Inglaterra. E isso faz com que a abertura dos portos, a atração que a corte exerce, sediada, localizada no Rio de Janeiro, né? Tudo isso faz com que venham muitos e muitos e muitos estrangeiros para a cidade do Rio de Janeiro, entre eles principalmente grandes comerciantes ingleses, entre eles o John Lucock, que permaneceu aqui durante todo o período de permanência também da corte, e que escreveu suas memórias, né, suas observações, toda uma narrativa sobre a cidade do Rio de Janeiro, a dinâmica política, econômica, comercial e social do Rio de Janeiro. E, segundo o Lucock, uma quantidade imensa também de estrangeiros, não só os que se fixavam, permaneciam sempre a bordo das suas naus. Então, era intenso o comércio exercido no porto. Há um botânico que descreve o ambiente social. Vamos ver esse excerto, porque é Gardner. Vamos ver o que diz Gardner também. O grande desejo dos habitantes da cidade parece que é dar-lhe ares europeus. A Rua do Ouvidor é uma das mais belas da cidade. Não que seja mais larga, mais limpa ou mais bem pavimentada que as outras, mas porque é ocupada principalmente por modistas francesas, joalheiros, alfaiates, livreiros, confeiteiros, sapateiros e barbeiros.
de fato, você tem uma mudança na sociabilidade da população, dos habitantes do Rio de Janeiro. As mulheres já não são mais tão confinadas dentro de casa, os segmentos mais privilegiados vão receber uma série de preceptoras para educar os filhos, salões vão cada vez mais se abrir, né? Os salões literários, os salões onde se ouve música. Então, você tem toda uma sociabilidade que eu chamaria de cortesã, que vai predominar cada vez mais nos hábitos dos segmentos, obviamente, mais privilegiados dessa sociedade. E, no fundo, é sempre este movimento, que é universal, clássico, de uma burguesia aspirante não só a comportamentos, como a estatuto de nobreza. Há um estudo clássico de uma historiadora brasileira que ela fala da interiorização da metrópole na cidade do Rio de Janeiro. É um estudo belíssimo, muito interessante, que ela demonstra como Dom João e a corte propriamente dita, os nobres que o acompanham e que vão o acompanhar durante todo esse período de 12 anos de permanência da corte, ele traz também comerciantes reinóis, quer dizer, de Portugal, do reino, né? E ele vai trazer todo um aparato burocrático que vai se instalar na cidade. E esse aparato burocrático e esses comerciantes e funcionários, né, e os funcionários vão atrair o interesse cada vez mais das elites locais, não só locais da cidade, mas regionais do Rio de Janeiro. Por exemplo, há necessidade de um grande esforço de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, né, que vem geralmente da região do sul de Minas Gerais. Dom João vai promover a abertura de estradas e vai conceder terras, sesmarias, a esses novos habitantes do Rio de Janeiro, da corte. Então, a corte não atrai só estrangeiros, mas atrai também pessoas de vários lugares do Brasil, e a aspiração dessas pessoas que não fazem parte propriamente da nobreza, de uma nobreza de sangue, é terem mercês do próprio rei. O José, no episódio anterior, explicou-nos que o Rio de Janeiro, em 1808, quando a corte chega, tinha cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. O que é que aconteceu com estes movimentos? Ele vai em 1821, vai ter uma população estimada em cerca de 80 mil pessoas. Incrível. Praticamente quase que dobra a população da cidade. E isso tem uma tradução Isso vai ter urbanística? Uma tradução enorme para ver o impacto disso na transformação e acréscimo na cidade. Vão ser construídas, neste período, 600 casas e 100 chácaras. Chácaras, como no episódio anterior havia referido, são as quintas. Há toda uma transformação no cenário dessa cidade. É criado com a vinda da corte, se cria, reproduzindo o que se fazia em Lisboa, uma intendência da polícia. Uma das primeiras decisões da intendência da polícia é proibir as gelosias e rótulas. Quando chega a corte, a cidade era toda coberta de gelosias, dessas grades de madeira, que são proibidas. Qual era o argumento? Eu digo que é porque parecia uma cidade muçulmana, que deve ter sido um choque para a corte. Quer dizer, não havia praticamente janelas de vidro. Já no final do 18, já há algumas, a gente vê já registro de algumas janelas de vidro. E com a chegada da corte, porque uma das decisões de Dom João também liberar a criação de uma fábrica de vidro na Bahia, que funcionava lá. Então, além do vidro importado da Inglaterra, nós vamos ter produção de vidro na Bahia, mas que vai servir para cá. E uma curiosidade é que esse intenso comércio com os ingleses, essa presença muito forte dos ingleses, vai levar a um aspecto que são as janelas em guilhotina, que são janelas inglesas, de tradição inglesa, e que vão ser muito disseminadas, janelas de madeira e vidro, em guilhotina, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Presumo que as novas ruas
que vimos que antes da chegada da corte, as ruas da pequena Rio de Janeiro eram estreitinhas, havia poucas praças, as novas ruas foram construídas mais largas, imagino. É nesse período que começa a ocupação além do campo da cidade, que é o Campo de Santana. E a intendência vai fazer um decreto em que obriga aos proprietários, mesmo não construindo ainda suas casas, fazerem um alçado em madeira fingindo que era uma casa. Para a cidade ficar com melhor aspecto. Para a cidade ficar com melhor aspecto. Vão surgir muitas casas com terraços, voltados para a rua. Surge essa tipologia, essa característica de um terraço voltado para a rua, que no meu entendimento, é fruto dessa nova sociabilidade vinda da presença da corte. Todo este brilho à europeia, todo este lustro, não conseguia obliterar, esconder, disfarçar um dado de realidade esmagador: a quantidade de pessoas escravizadas nesta cidade. Bom, era uma cidade escravista, sempre foi, desde os seus primórdios. E durante o período de permanência da corte, assim, no tempo de um ano, né, o tráfico de escravizados para o Rio de Janeiro duplicou. Duplicou, em função da grande atração que a família real pelo número de pessoas o número de pessoas que veio, de europeus que chegaram, o número de outras pessoas de outras regiões da América Portuguesa, do Brasil, que também vieram para cá, a necessidade da produção, não só urbana, mas de alimentos em torno da cidade do Rio de Janeiro. Então, a demanda por mão de obra de homens, mulheres e crianças escravizadas foi muito maior. Certamente, nem todos permaneceram no Rio de Janeiro. Muitos deles ou eram enviados para o interior, como para o sul de Minas, essa área principal de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, e também para outros portos, como o próprio Porto da Bahia, até mesmo Pernambuco. Né? Havia todo um comércio de cabotagem que partia da cidade, desse centro comercial e político do Brasil. Há outro dado de que raramente se fala, que é que parte dos mais ricos comerciantes do Rio de Janeiro eram traficantes de pessoas escravizadas. Sim, certamente. Né? Porque o tráfico negreiro, ele mobilizava uma série de rotas, uma série de percursos, uma série de portos e uma série de mercadorias. Né? Muitos desses comerciantes tinham também entreposto comercial em Moçambique, por exemplo, e até mesmo na Índia. Né? Os panos de Gujarat eram preferidos pelos chefes, pelas autoridades locais na África, para se imiscuírem nesse tráfico de escravizados. Né? Então, esses comerciantes podiam não ser apenas traficantes negreiros, mas certamente o seu cabedal, a sua riqueza passava pelo comércio de escravizados. E certamente que foram esses comerciantes que, com essa interiorização da corte, né, apostaram no financiamento da permanência da própria corte. E dos cerimoniais, porque antes da chegada da coroa ao Rio de Janeiro, isso foi explicado no último episódio, a esmagadora maioria das festas, e eram muitas, eram religiosas. E agora passam a acontecer outro tipo de festas. Temos vários, quer dizer, tem a própria recepção da corte,
assim que ela chega, mas tem 1816, o falecimento, a morte da Dona Maria I, da rainha, e todo um cortejo, todo um cerimonial de exéquias da própria rainha. No ano seguinte, 1817, a chegada da princesa Leopoldina, que se casaria com Dom Pedro Pedro I, já depois da independência, o casamento da princesa Leopoldina e do Dom Pedro, e em 1818 a aclamação do Dom João, que se tornou o primeiro rei aclamado fora da Europa. Né? O Nos primeiro trópicos. rei europeu aclamado fora da Europa, que é uma coisa Exatamente. completamente exótica, estrito Exato. e lato senso. Exato. Bom, fomos apanhados por uma chuva. Por mim, estou bem, estão bem? Estamos bem. Vamos continuar a nossa conversa. Quinta da Boa Vista. Este palácio da Quinta da Boa Vista foi o lugar onde, na prática, viveu durante quase todo o tempo Dom João e a sua família, porque eles tentavam sair do Rio o mais possível. Porquê? A cidade, o centro do Rio de Janeiro, onde eles viviam assim que chegaram, o Paço Real, o Convento do Carmo, onde residiu a Dona Maria I, era muito turbulento, com muita gente circulando, muitos comerciantes, muitos escravizados, muito barulho, né? O barulho das cantigas, dos tambores. Imagino também o odor de uma cidade ali e vizinha ao porto. E esse lugar era mais apropriado, talvez, para uma rainha e para um príncipe regente. O Dom João vem para cá, ao mesmo tempo que a Dona Carlota Joaquina vai para Botafogo. A mulher dele. Também, que é a mulher dele. E que também viviam separados na prática. Exatamente. E era também um espaço distante do centro tumultuado da cidade do Rio de Janeiro. Eu estive a fazer contas. A Quinta da Boa Vista estaria a 1 hora e tal de charrete do Paço Real. Portanto, mas o Dom João não era o único que não queria viver no Rio de Janeiro. Outros nobres também vieram a se instalar nos arrabaldes da cidade. Dom João escolheu esse lugar, entre outros motivos, porque nós estamos numa pequena colina que tem domínio sobre um território muito grande dos arrabaldes da cidade. Se via a cidade também ao fundo. E essa era uma das grandes casas existentes com a chegada da corte. Portanto, a casa já existia? Já existia. Ela era menor do que é hoje, mas ela já existia. O Elia Lopes, que era o proprietário dessa casa, oferece ao príncipe Dom João, a família real, para sua residência, porque era uma casa mais apalaçada, e em troca de mercês, ele vai, ou de privilégios, e esse era um dos grandes comerciantes e um dos grandes traficantes negreiros que existiam no Rio de Janeiro. A gente está o tempo todo falando dessa similitude entre Rio de Janeiro e Lisboa. Se a gente pensar que depois do terremoto, né, se constroem os palácios da ajuda, né, o Palácio Nacional fora do centro, ali da Praça do Paço, e depois ainda o Palácio de Queluz, quer dizer, a gente tem também uma similitude. Era uma tendência que não tinha a ver só com este território. Se a gente pensar em Versalhes, né? Fazer até a referência que Dom João, antes de vir para o Brasil, permanecia mais em Queluz do que em Lisboa. Exatamente. Ele já tinha esse hábito. Já tinha esse hábito, portanto, de alguma forma não tinha só a ver com o ambiente da cidade de Rio de Janeiro, da cidade antiga, da época de Rio de Janeiro, mas com esta tendência que já vinha de Lisboa. Bom, este palácio é lindíssimo, mas está em obras, porque aqui, entretanto, passou a ser sede, depois da República, do Museu Nacional do Brasil, evidentemente. E sofreu uma tragédia que foi notícia a uma escala internacional, foi notícia por todo o mundo. E ainda estão a tentar recuperar.
Ele ardeu em 2018. E o palácio não era só sede do museu, enquanto museu, mas era sede de uma série de departamentos e de institutos e de pós-graduações da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como, por exemplo, era a sede do programa de pós-graduação em Antropologia Social, onde eu estudei, ainda nos anos 80. E, além disso, quer dizer, tinham muitas coleções indígenas, coleções de arqueologia, né? Porque também tinha Portanto, um setor a perda de arqueologia. é irrecuperável, é incomensurável, não é? Dê-me um exemplo de uma peça ou de um conjunto de peças que se tenham perdido. Bom, tinham peças desde o Egito Antigo, eram as múmias, tinha uma ossada de dinossauro, mas eu acho que talvez a perda maior para nós que somos historiadores, bom, os antropólogos, os indígenas, mas havia uma sala que era uma sala que foi construída, que foi pensada para guardar alguns objetos que foram oferecidos a Dom João pelo rei Adandozan, da região do atual Benin, né? Na época era o reino de Daomé e era um grande escravista também. O rei africano. O rei africano. E ele enviou em 1811 uma embaixada para negociar, e com muitos presentes, como era de costume nessas embaixadas, para negociar uma preferência de Dom João e um desenvolvimento maior do tráfico negreiro entre o Brasil agora, né? Não Portugal, mas o Brasil e o reino de Daomé. Falar da embaixada de 1811, quer dizer, a embaixada para estreitar ou intensificar o tráfico negreiro vai ocorrer no mesmo ano que se iniciam as obras do Cais do Valongo, que também tinham como objetivo intensificar o desembarque dos escravizados. Exatamente, portanto, aumentam Perfeito. o cais, não é? Onde chegavam os escravizados, no Rio de Janeiro, e simultaneamente há este tipo de negociações entre reis africanos. No caso, o rei africano tomou a iniciativa de enviar uma embaixada de a tentar Dom João. estreitar relações com este rei europeu. Ou seja, esses presentes todos perderam-se. Perderam-se. Este palácio tinha uns interiores absolutamente maravilhosos. Felizmente, há fotografias que mostram como eram os interiores deste palácio. Aqui sim era uma vida verdadeiramente palaciana, que Dom João VI, o seu filho Dom Pedro I, o seu neto Dom Pedro II viveram intensamente. Esta casa foi sendo sucessivamente intervencionada, José Pessoa. Há umas histórias curiosas. Quer dizer, Dom João recebe de presente uma réplica do portão da Siam House. E para montar essa réplica vem um mestre de obras, que é John Johnston, que cai nas graças do príncipe regente Dom João. E vai ser o responsável pela primeira grande intervenção. Ele constrói um torreão, não como esse que nós vemos agora, né, do lado direito um torreão mourisco. E uma grande escada monumental externa curva. São obras do John Johnston. E, posteriormente é que vamos ter o outro torreão, construído já em estilo neoclássico, e que depois vai haver a uniformização do prédio como um todo no neoclássico. Mas é sempre essas intervenções e há esse curioso episódio desse pavilhão mourisco, que é assim, o primeiro edifício eclético do Rio de Janeiro, foi a residência de Dom João. Já no tempo do Império de Dom Pedro I, é construída aqui, bem perto, a casa da Marquesa de Santos. Na realidade, já havia uma casa. Dom Pedro compra essa casa, uma grande casa, e ela vai entrar em obras e ser também ampliada para receber a Marquesa de Santos, e é uma das grandes casas
nobres do Rio de Janeiro do início do século XIX, com pinturas, murais, um trabalho muito refinado do interior. De Dom Pedro I, é sabido, era um homem que gostava muito de se divertir e gostava muito de mulheres. Mas o caso da Marquesa de Santos foi um caso absolutamente à parte. Ele oferece-lhe esta casa, aqui bem perto. Era junto a um dos portões da quinta. O que imagino que para a sociedade, para a corte da época e, sobretudo, para a imperatriz, seria uma coisa, no mínimo, desconfortável. E é piorado porque ele coloca a Marquesa de Santos como uma das damas de companhia da imperatriz. Quanto tempo demorou essa relação deles? Isso começou já na época da independência, deve ter durado de 22 a 29, cerca de 7 anos. E ela vai terminar com o novo casamento da princesa. A imperatriz Leopoldina morre. E ele se casa com a princesa Amélia e ele vai ficar muito apaixonado e vai encerrar a relação com a Marquesa de Santos. E, curiosamente, a casa da Marquesa nunca esteve no nome da Marquesa na 10ª Urbana. Então estava no nome de quem? Dele, Dom Pedro. E depois da filha dele com a Marquesa de Santos, que é a Duquesa de Goiás, que ele reconheceu, deu o título, e aí o que consta é a casa da Duquesa de Goiás. Eu chamei este tema da relação do Dom Pedro com a célebre Marquesa de Santos à coação aqui, não só por uma frivolidade, uma coscovilhice. É que isto mais uma vez prova aquilo que nós sabemos, é que a pequena história, a história individual, deixa marcas muitas vezes na paisagem, no caso, na paisagem urbana. Porque se não fosse esta relação tão próxima, não seria aqui aquela que ficou conhecida como a Casa da Marquesa de Santos. Certo? Certo. Maria Fernanda Bicalho, quando é que o Brasil deixa de ser colónia? Parece evidente que é quando Dom Pedro I declara a independência do Brasil. Mas não é bem assim. Esse é um grande debate entre os historiadores, né? A data que hoje é comemorada como a data de independência do Brasil é 7 de setembro de 1822, né? Quando Dom Pedro I faz o grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e declara o Brasil independente. Só que o Brasil não ficou independente. Quer dizer, o que é Brasil hoje não ficou independente nessa data. Na Bahia, a independência foi proclamada muito tempo depois. Os baianos preferiam continuar ligados a Portugal do que ligados ao Rio de Janeiro, a essa nova corte que centralizava uma série de favores, né, e dos quais eles não participavam, assim como o Grão-Pará, né, o que era o estado do Grão-Pará e do Maranhão, que também se tornou independente depois dessa data oficial de 7 de setembro de 22. Agora, há outras discussões, por exemplo, alguns historiadores dizem que eles não usam o termo independência, mas o Brasil deixou de ser colônia no momento em que D. João abre os portos às nações amigas, né? Termina o que eles chamam de exclusivo colonial, exclusivo comercial, o monopólio do comércio pelos portugueses, né? Outros já dizem que a independência do Brasil se dá apenas em 1850, com fim oficial do tráfico negreiro, né? Embora a escravidão tenha permanecido até 1888.
E ainda há outra teoria que diz que o Brasil deixa de ser colónia quando passa a ter a denominação de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Passa a integrar, pelo menos nominalmente, o estatuto de reino ao lado de Portugal. Nominalmente e oficialmente, né? Em 1815, o Brasil é elevado... 7 anos antes da proclamação da independência. É elevado à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Porém, a gente sabe que desde que Dom João chegou aqui, mesmo que... Quem que estava dependente de quem? Né? A corte estava aqui, o centro da monarquia estava aqui, o centro do Império Português estava aqui. Né? Talvez Portugal tenha se tornado uma simples colônia. Exatamente. Do Brasil. Deste colosso que é o Brasil. Vamos até ao imperdível Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Uma das criações de Dom João. Outra das criações de Dom João. José Pessoa, é inusitado uma fachada, ainda por cima tão imponente como esta, no Jardim Botânico. Exato, é a fachada da Real Academia de Belas Artes e depois da Academia Imperial de Belas Artes. A razão desse fato absolutamente inusitado, concordo contigo, é que em 1938, com a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e com as primeiras classificações, que nós chamamos de tombamentos, esse prédio ficava na área central do Rio de Janeiro e na ocasião pertencia ao Ministério da Fazenda, o Ministério das Finanças. E o Ministério da Fazenda resolve demolir o prédio para impedir que ele fosse classificado. Mas isso é absurdo, não é? Digo eu. É bastante absurdo. Na ocasião... Quer dizer, a julgar pela fachada, o prédio... Aliás, nós temos gravuras do prédio. Vamos ver. Até hoje, o terreno permanece um terreno vazio, na área central da cidade. O que vai se fazer é conhecido como uma espécie de salvamento da fachada. O diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vai fazer uma campanha pela retirada, se comprou as peças de granito que compunham a parte central da fachada, isso é uma parte só da fachada. Claro. Comprou essas peças e remontou aqui no final de uma alameda de palmeiras imperiais e que enobrecem, criam uma perspectiva para essa fachada. É muito curioso. É muito simbólico, porque o prédio, na realidade, é a chamada Missão Artística Francesa, patrocinada pelo Conde da Barca, vai chegar no Rio de Janeiro em 1816. Mas o prédio da Academia efetivamente vai ser só construído já no que nós chamamos do Primeiro Império, em 1826. Já 4 anos depois da independência do Brasil. Exato. Mas a instituição... A instituição já existia. E foi Dom João... Todos esses artistas recebiam diretamente da coroa... Para trabalhar. E o que é que era isso da Missão Francesa, exatamente? É um grupo de artistas, na realidade chefiados por Le Breton, que tinha sido, durante o período de Napoleão, diretor da Academia Francesa de Belas Artes. Portanto, estamos a falar de artistas de primeiríssima linha, não é? Exato. Excelência. Mas que eram bonapartistas. Com a queda de Napoleão, eles ficaram numa situação muito difícil
e resolve, então, aceitar o convite do o Conde da Barca, espertamente aproveita a O ocasião. Conde da Barca, que integrava a corte do Dom João aqui no Rio de Janeiro. Exato. E ele, então, consegue atrair esses artistas para virem ao Brasil com essa proposta de fundarem uma academia de belas artes, de trazerem a civilização. E é muito simbólico, quer dizer, não é só a fachada do Grand Jean de Montigny, os baixos relevos são dos irmãos Ferrez, que eram franceses, também artistas, gravadores, que vêm junto nessa missão, mas eu queria destacar um elemento, que é no topo da fachada a presença de Apolo, com suas bigas, trazendo o amanhecer, trazendo a luz, trazendo a civilização europeia aos trópicos. De facto, mais alegórico não pode ser desse movimento, porque foi um movimento, Maria Fernanda Picalho. Não foi só esse gesto de civilização, para usar a expressão do José, que Dom João patrocinou. É interessante você falar patrocinar, né, que o príncipe regente tenha patrocinado, como de fato fez a partir da sugestão do Conde da Barca, com a chamada missão artística francesa, mas houve vários outros empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro que também visavam a civilização, né? Civilizar essa cidade, que era uma cidade até então colonial, né? E vai se tornar uma cidade capital do Império Português. A ideia era europeizar. Certamente era europeizar O Rio de Janeiro. o Rio de Janeiro, e não é à toa que é Dom João que traz a Biblioteca Real. Né? A Biblioteca Real vem com Dom João, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem ainda obras que foram trazidas durante a vinda da corte, né? Durante a estada de Dom João, tanto como príncipe regente, como rei, posteriormente. Um outro símbolo dessa europeização, dessa civilização, é a fundação, quer dizer, a construção e a fundação de um teatro, né? O primeiro grande teatro, né? A europeia, né? A portuguesa, no Rio de Janeiro, o Teatro São João, né, como uma homenagem ao próprio Dom João, e que era uma réplica, uma cópia do Teatro São Carlos da cidade de Lisboa. A gente hoje não tem mais esse teatro, ele pegou fogo, incendiou, queimou-se várias vezes, e tem um outro teatro no mesmo local, mas já que não tem mais nada a ver com aquele teatro original. Mas é muito interessante você falar a coisa do patrocínio, né, régio, e de fato houve um patrocínio régio, mas o Teatro São João foi construído a partir de uma série de inversões de capital dos grandes comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. Então, como, aliás, o São Carlos em Lisboa. Também. Pois é, então era uma loteria, e quem financiou a construção desse teatro foram os grandes comerciantes do Rio de Janeiro. O que nos mostra uma afinidade, né, um encontro entre a vontade régia e a vontade desse segmento comercial no sentido de da burguesia do Rio. Da burguesia do Rio, que, né, era burguesia, mas que tentava a nobilitação não só de si própria, mas da própria cidade, a partir desses empreendimentos. Dom João também fundou o museu. Também fundou, ele vai fundar um museu ali no Campo de Santana, né? E a partir daí ele vai acolher naturalistas, biólogos, e vai incentivar toda essa cultura mais voltada para a natureza, mais voltada para as ciências da natureza. O que, quer dizer, e a gente está aqui dentro
do Jardim Botânico, né, nesse espaço fantástico que também foi mandado construir por Dom João e com várias árvores e várias plantas que são trazidas dos vários continentes, dos vários lugares do mundo. Então havia, de fato, por parte de Dom João, um patrocínio à cultura, às artes, à ciência, à natureza, ao conhecimento da natureza e, nesse sentido, um processo, né, uma vontade de civilização, europeização daquilo ou daquela que era a capital do Império Português, que era a cidade do Rio de Janeiro. Fernanda Bicalho, José Pessoa, a terminar este visita guiada sobre as primeiras décadas do século XIX no Rio de Janeiro, é curioso observar que, se falarmos muito sobre as tentativas de europeizar o Rio de Janeiro, esta Alameda maravilhosa, onde nos encontramos aqui no Jardim Botânico, foi literalmente copiada em Lisboa, no Jardim Tropical de Lisboa, já no século XX. É curioso. É curioso e é muito interessante, porque a gente vê que todo o processo de colonização, e agora com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a partir de 1808, jamais é um processo de mão única, né, da Europa para o Brasil. Com um único sentido, não é? Com um único sentido da Europa para o Brasil. Mas é um processo de trocas contínuas, de influências contínuas entre a Europa, né, as Américas e a África. Esse processo de diálogo mútuo... E de contaminações. E de contaminações. Inconsciente. E de influências. Mútua contaminação, exato. E até no processo de construção das cidades. Quando os engenheiros portugueses que passaram por outras regiões do Império Português e pelo Brasil, aprenderam a implantação de cidades, voltam para Lisboa, voltam para Portugal e pós-terremoto vão utilizar também esses ensinamentos e essa aprendizagem na construção da Baixa Pombalina e na reconstrução da capital do Império Português enquanto era lá. Estas contaminações culturais são o que tornam a cultura qualquer coisa de vivo e vibrante. Exato. E que faz com que as arquiteturas, a cultura desses vários lados do Atlântico em que os portugueses estiveram, têm, ao mesmo tempo, uma identidade própria, mas são todas muito semelhantes, que nos fazem sentir em casa, seja aqui, seja em Portugal, seja em Angola, Seja em Goa, seja em Goa. Seja em Cabo Verde. seja em São Tomé. São Tomé eu nunca fui. Reveja este e os outros Visita Guiada em RTP Play e siga-nos no Instagram e no Facebook.